Bom, pessoal, nós estamos aqui na máquina cliente. Primeira coisa, vamos ver como é que estão as placas de rede aqui dessa máquina. Vim barra etc network barra interface. Aqui eu vou precisar ajustar o endereço IP da ETH0, ela vai ser via DHCP, tá certinho. A ETH1, a gente vai usar um 92.18, é 172 na realidade, né? Isso aqui é 172.18. Aqui vai ser 200, porque a máquina principal ela estava como 100. E aqui, como é um 72, ele é um barra 16. E ETH2 ele vai ser um 92. 92.18, a mesma coisa, 200.20. E ele é um barra 24. Bom, pessoal, então, como eu estava falando, aqui tem a ETH0, ETH1, ETH2, conforme vocês viram na topologia. Deixa eu só puxar um pouquinho a topologia para vocês relembrarem, né? Que a topologia vocês viram lá na primeira aula. Vamos lá. F5, olha. Nós estamos mexendo nessa filial. Primeiro a gente fez o servidor na matriz e esse servidor aqui na filial também. Então a gente configurou a ETH0, configuramos a ETH1, a ETH2 e essa TUM1 só vai aparecer depois no finalmente quando a gente executar um comandinho bacana que vocês vão ver no final da aula. Beleza, pessoal? Então relembrando a topologia. Vou voltar aqui para a gente ir para a parte prática. Vamos lá. Rapidamente aqui. Então aqui eu posso, a partir desse momento eu posso gravar esse arquivo. Eu só preciso fazer o seguinte, só ver como é que tá minhas placas de rede, né? Bom que vocês aprendem aí. As duas primeiras eu deixei como bridge. Então a primeira está como bridge da wireless. A segunda eu deixo como bridge da wireless. E a terceira está como host only. Perfeito. Cabo conectado da segunda, cabo conectado da terceira. Só dá uma olhadinha rapidinho na primeira, que a primeira eu não chequei, que é o server. Repare que tem o nome aqui, ó, OpenVPN Server. Rapidamente dá um Ctrl C aqui. Ele minimiza a janela, a gente consegue ver, só para a gente não ter dor de cabeça lá na frente, né? A primeira está como bridge da wireless, a segunda tem que estar como bridge, foi bom ter checado, tá vendo? Como bridge da wireless, a terceira está como host only. Tranquilo, pessoal, bacana, bacana até demais. Então está feita a configuração, vou minimizar e vamos aqui na máquina que é o cliente. Do outro lado, que seria a filial. Vou até trocar o nome da máquina, ó, vim barra etc barra hostname. Para a gente poder, vou colocar o nome dele filial, ó, OpenVPN filial, para vocês conseguirem enxergar melhor. OpenVPN filial. Aí, filial. Gravei. Vou fazer o seguinte, host name, para não precisar desligar a máquina. Apesar que eu vou precisar desligar a máquina logo logo, então não tem problema. Então ele não está com o nome ainda, mas ele estará na próxima vez que reiniciar a máquina. Próxima etapa é fazer o seguinte, echo, como eu zerei na hora que eu peguei a máquina, eu troquei o MAC address, a gente vai ter que zerar esse arquivozinho aqui, barra etc, o dev rules 70 persistente net enter. Então a próxima vez que reiniciar a máquina, ele vai aplicar isso daí. Então a partir desse momento eu já vou fazer a passagem de pacotes no rc.local, que é um script que executa toda vez que liga a máquina. Então a gente já faz para a gente poder ter habilitado a passagem de pacotes de uma placa de rede para outra. Echo 1, sinal de maior, barra proc, sys, barra net, mania de dar tab, IPv4, barra IP underline forward. Gravo e inicio a máquina novamente. Ele vai aplicar bastante alterações que a gente fez. Foi as placas de rede, foi esse script aí do Echo 1. Ele vai executar algumas coisas pra gente aí. Bom, pessoal, acabei de reiniciar a máquina, já me loguei. Desculpa, eu acabei logando e não
não dando play no REC para gravar a aula, mas eu só loguei, reiniciei a máquina e só loguei. Vou digitar if config, se eu fiz tudo certo, vai aparecer os IPs, ó. A minha ETH0, ETH1 e ETH2 são as 3 placas de rede que a gente tem. Elas já estão com IPs aí, ó. Só para vocês verem, ó. ETH0 172.25, pegou via DHCP. ETH1 72.18.20 é 220 e a da LAN, que é o 92.18.220. Perfeito, pessoal? Tranquilo. O que a gente precisa fazer? Se tiver tudo corretamente, se eu digitar o comando aptitude update, ele já vai criar os índices de pacotes que eu posso instalar. Vai atualizar meus índices. Então, aptitude update. Vamos ver. Está tentando localizar aí o... Deu erro. Vamos ver por que ele deu erro. Provavelmente eu preciso dar um /etc init.d networking restart. Vamos ver se é isso, porque tinha um probleminha no meu resolve e eu só fiz isso depois. Eu acho que agora sim ele vai funcionar, mas é uma peculiaridade minha. Aptitude update, acho que agora a gente vai conseguir. Não. Bom, então, pessoal, aquele errinho que deu, por incrível que pareça, era um erro de VirtualBox mesmo. Mudei a minha placa de rede para NAT, voltei para Bridge, funcionou. Mas com Bridge com vocês vai funcionar direitinho, pessoal. Aptitude update, beleza? Ele vai atualizar meu índice de pacotes que eu posso instalar. Aguarda um pouquinho, com paciência, que ele vai funcionar. Olha lá. Maravilha, lindo, 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 lindo. Aí eu vou instalar o pacote da mesma forma que eu instalei no servidor. Do outro lado, eu vou instalar na filial, que é o aptitude install OpenVPN. Vou limpar a tela. Aptitude install OpenVPN. Enter. Vai perguntar se realmente eu quero instalar. Claro que eu quero. Como não? É isso que eu estou instalando. Vamos lá. Vocês são bacana, vou caprichar nessa videoaula. Eu gosto muito de vocês. Vocês são fera. Olha lá. Yes. Lembrando que eu tô com meu amigo aqui do meu lado, né? Danilo. Tá sendo um grande parceiro aí. Então aguarde um pouquinho a instalação. Já está terminando. Bom, pessoal, aqui ele instalou o pacote do OpenVPN. Instalado o pacote, o que a gente precisa fazer? Instalar também o SSH para a gente poder copiar os arquivos. Então vou deixar a filial como um servidor de SSH, para mim copiar alguns arquivos de configuração do servidor, que é a matriz, para a filial. Que seria aquelas chaves para poder fechar o túnel. Aptitude install SSH. Então rapidamente a gente vai precisar voltar lá para a matriz para copiar esses arquivos de forma remota. Vamos lá, instalar primeiro o SSH, vou precisar criar uma pasta também. E no final, a gente vai criar as rotas nos dois lugares. Tanto na matriz como na filial, precisa criar a rota para chegar na LAN de cada uma dos sites. Então, ou o site da matriz, quando quiser chegar na rede LAN da filial, ele precisa adicionar uma rota para essa rede da filial. E da filial para chegar na LAN da matriz, também precisa adicionar uma rota. Então vocês vão ver esses comandos aí, que é uma rota estática. Nós vamos adicionar um comando de rota estática dentro do Linux. É bom que vocês aprendem um pouquinho, ou relembram, né? Já fizeram um curso de RDCP, isso vocês aprenderem em RDCP. RDCP 1. Exatamente, em RDCP 1 vocês aprenderam isso daí. Vamos lá. Bom, instalou o SSH. A gente pode digitar o comando nmap localhost para verificar se a porta 22 está aberta. Olha lá, que lindo, porta 22 aberta. Serviço SSH escutando. Próxima etapa que nós vamos fazer é criar uma pastinha no qual a gente vai copiar. Ela não existe, então mkdir. Bom, nós vamos criar
o conjunto de pasta, eu vou passar o parâmetro "-p", que é o persistente. Se o caminho que eu estiver passando não existir, ele vai criar. Então vai ser barra etc open vpn barra IASI RSA barra keys. Então ele vai criar toda essa estrutura de pasta. Até o barra etc OpenVPN ele existe, que foi na instalação do OpenVPN. O ISI-RSA e keys não existe. Então está sendo criado nesse momento. Bom, próxima etapa. Agora eu vou já lá no servidor, na matriz, o nosso servidor da matriz, no computadorzinho. Então a gente vai abrir, vocês já vão ver agora. Ó. Eu vou lá no servidor OpenVPN Server, olha o nominho aqui. Ó. Vou nele. E através do comando scp, eu vou fazer a cópia. A primeira cópia que eu vou fazer a cópia do static key. Então, esse static key, ele está dentro de que pasta aqui? Se eu não me engano, é do próprio OpenVPN, deixa eu ver. Static key, então scp, static key. Para onde eu vou copiar? Vou utilizar o usuário root e vou copiar para o IP da filial 172.18.200.20. Para qual pasta? Para dentro do etc OpenVPN barra static.key. Vou dar um enter, vai pedir o nome de usuário e senha. Vai gerar uma chave, yes, a senha 123, fechou, 100% copiado. Bom, tem mais alguns arquivos que a gente precisa copiar. Nós vamos copiar, vamos ver aqui. Bom, agora eu vou copiar, dentro da pasta keys tem alguns arquivos que eu preciso copiar. Vamos lá, scp estou no servidor, scp, vamos entrar na pastinha correta. Tem uns arquivos, tem dentro do ISI RSA key, keys, ls, tem alguns arquivos que a gente vai copiar. Vai ser o ca.crt, então vamos lá, scp ca.crt. Vamos copiar utilizando o usuário root 172.18.200.20 para o barra etc barra IASI traço RSC RSA barra keys. Então a gente vai copiar esse arquivo para essa pastinha. Vou dar um enter, pediu a senha, 123. Diretório inválido. Bom, aí é só copiar esse mesmo arquivo, né? A pasta estava errada. Dou um enter, 123, repare aí o comando, está copiando esse arquivo CA. É o primeiro arquivo. E eu vou copiar agora também o client name. Repare que como destino eu não estou client name.crt, o nome do destino eu não estou colocando, então ele está pegando o mesmo nome de origem. Vou copiar o client.key também, client name.key, dou enter, 1, 2, 3. Então copio esses três arquivos que a gente precisava copiar. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vai no servidor e abrir o túnel VPN com o seguinte comando: open VPN -dev tum1, vai ser a interface de rede que ele vai criar, 10.0.0.10 10.0.0.20, que vai ser o IP da filial, --tls
traço server menos menos dh, que aqui é diff health Hellman, barra etc open vpn easy rsa keys dh 1024.pen menos menos ca barra etc open vpn easy rsa keys, e vou copiar aqui o arquivo, vai abrir esse arquivo ca.crt menos menos certificado. A gente vai fazer o barra etc open vpn easy rsa keys server ponto crt menos menos key barra etc open vpn easy rsa barra keys server ponto key menos menos reneg traço sec 60 menos menos verb 5. Vamos ver se vai dar certinho, dá um enter. E aí aparentemente funcionou direitinho aqui no servidor. Agora eu vou fazer a parte do cliente. Vou lá no cliente e vou digitar o seguinte comando no cliente: open vpn menos menos remote, lembrando que eu estou na filial. O IP do servidor aqui é 172.18.100.20 menos menos dev tum, vai ser a interface que ele vai criar também, menos menos if config 10.0.0.20 10.0.0.10 menos menos tls menos cliente menos menos ca barra etc open vpn barra easy rsa keys ca.crt menos menos cert barra etc open vpn easy rsa keys client name.crt menos menos key barra etc open vpn easy rsa keys client name.key menos menos reneg traço sec 60 menos menos verb 5. Vou dar um enter. Vamos ver se ele vai fechar o túnel. Diz que não reconheceu um parâmetro que eu passei. Vamos ver qual parâmetro. Ali no TLS client eu botei igual client, né? Vamos voltar aqui rapidinho. Menos menos TLS traço client. Enter. Vamos ver se ele vai abrir. Se ele fechar o túnel, a gente já vai ver no início aqui, ó. Já fechou o túnel. Bonitinho. Vou até minimizar aqui os dois aqui, ó, para que vocês consigam enxergar. Então ele fechou o túnel. O que a gente precisa fazer? Aí a gente precisa abrir um outro terminal. Então aguarde a próxima videoaula que a gente termina, tá, pessoal? Então já fechou o túnel, tá fechado o túnel, tá aparecendo ali embaixo Initialization Sequence Completed, Initialization Sequence Completed. Aí depois a gente vai fazer um teste com o cliente, o Windows XP pingando a LAN do outro servidor.
Aguardem a próxima vídeo.